Vai precisar de um pano de prato. Para decorar, estou usando o tecido Tricoline 100% algodão. Cortei com 20 centímetros de altura e a largura, medi a largura do pano de prato e acrescentei 2 centímetros a mais em cada lateral para poder fazer o acabamento. Cortei nessa mesma largura a tira com 5 centímetros de altura. Vamos usar também o passa-fita com a fitinha de cetim e o bordado inglês. Para fazer o detalhe no barrado, pego o tecido com 20 centímetros de altura, dobro ao meio, vinco na dobra do tecido, faço um corte, deixando de distância da lateral aproximadamente 5 centímetros, faço um corte em linha reta, vou arredondando até chegar no vinco no meio do tecido. Esse tecido que acabamos de cortar, vamos fazer um lacinho para poder decorar o pano de prato, dobro ao meio, corto a parte arredondada, dobra aproximadamente meio centímetro da lateral do tecido, vinca e costura nas duas laterais. É um lacinho super simples que dá um charme na peça. Para costurar o barrado, dobro o pano de prato ao meio, vinco na dobra do tecido, com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima. O lado avesso é onde ficam as dobras do tecido. Posiciono o meio do pano no meio do pano de prato, vinco sob vinco, com o lado direito do pano virado para o lado de baixo, rente na barrinha. Dobra o excesso de 2 centímetros para o lado de cima, alfineta para não sair do lugar e faz o mesmo na outra lateral. Dobra o excesso, vinca deixando rente na lateral do pano de prato e alfineta para não sair do lugar. Costura com a distância de um pé de máquina, começa a costura e também finaliza com um pequeno retrocesso. Quando terminar, tira os alfinetes, vira o pano com o lado direito virado para o lado de cima. Para o cantinho ficar certinho, corta o excesso do tecido, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Arruma o tecido e costura com a distância de um pé de máquina da costura que acabou de fazer. Vai arrumando o tecido e costurando. Quando chegar na outra lateral, corta o excesso do tecido e finaliza com um pequeno retrocesso. Arruma a lateral do barrado para ficar sob o pano de prato, rente na lateral, alfineta para não sair do lugar. Faz o mesmo do outro lado. Na parte de cima do barrado, vamos costurar o bordado inglês. Se o seu bordado inglês tem lado, posiciona o lado direito do bordado inglês virado para o lado de cima. O começo do bordado inglês dobra 2 vezes a lateral para o lado de baixo e posiciona a rente na lateral do tecido do pano. Na parte de cima, eu vou costurar em linha reta e na parte arredondada vou fazendo as preguinhas e também faço preguinhas na parte de baixo. Se você preferir, pode fazer preguinha em todo o bordado inglês, que também fica super lindo. Costuro com a distância de um pé de máquina. Quando chega na parte arredondada, vou fazendo as preguinhas. Quando chegar na outra lateral, corta um pouquinho a mais o bordado inglês e dobra esse excesso 2 vezes para o lado de baixo, deixando rente na lateral do tecido do pano. Finaliza com um pequeno retrocesso. Para fazer acabamento na parte de cima,
Vamos usar o passa-fita. Esse passa-fita eu já passei a fitinha de cetim, combinando com a estampa do pano de prato. Vamos colocar metade do passa-fita em cima do pano de prato e a outra metade em cima do bordado inglês. Dobre o comecinho do passa-fita, aproximadamente 1 centímetro para o lado de baixo, posiciono o rente na lateral do tecido do pano e costuro, começo costurando na parte de baixo. O passa-fita não precisa puxar para poder costurar, vai apenas colocando metade sobre o bordado inglês e a outra metade sobre o pano de prato. Se você puxa na hora de costurar, ele vai repuxar toda a costura e fica feio depois de pronto. Quando chega na outra lateral, corta o excesso, dobra aproximadamente 1 centímetro da lateral sobre o pano de prato, deixando rente um sobre o outro. Quando chegar no cantinho, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. E costura a parte de cima do passa-fita. Costuro também as laterais do tecido para poder pregar o bordado inglês e também fazer o acabamento na lateral do pano de prato. E faço o mesmo do outro lado. Costuro na lateral para poder dar o acabamento no bordado inglês e também no tecido do pano de prato. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. O lacinho é um lacinho simples, costuro as duas laterais com a distância de um pé de máquina e faço um pequeno retrocesso no começo e também no final. Quando termina, vira com o lado direito virado para o lado de fora. E para arrumar os cantinhos, para ficar certinho, posiciono a tesoura na parte interna, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Quando terminar, dobra ao meio, vinco na dobra do tecido e com linha, agulha, nozinho na ponta, dou pontinhos simples de sobe e desce no vinco. Quando terminar, puxa para poder franzir, roda a linha no franzido e finaliza na parte de trás arrematando. Para finalizar o laço, colo com a cola quente a fitinha de cetim. Para fazer a barrinha de cima, com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, o excesso de 2 centímetros, dobro para o lado de cima e costuro com a distância de um pé de máquina. Quando chega na outra lateral, faço o mesmo. Dobro o excesso do tecido para o lado de cima, deixando rente na lateral do tecido do pano. Corta os cantinhos, tirando o excesso do tecido, tomando bastante cuidado para não cortar a costura que acabou de fazer. Vira o pano com o lado direito virado para o lado de cima e costura com a distância de um pé de máquina da costura que acabou de fazer. Dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira. Costuro nas laterais para poder fazer o acabamento e também na parte de cima. Vou dobrando sempre a mesma quantidade de tecido para poder ficar retinho e costurando. Se você preferir, você pode dobrar, alfinetar e depois costurar. E preguei sob o passa-fita com linha, agulha, nozinho na ponta, o lacinho e finaliza arrematando. Eu prego o centro do lacinho e também as 4 pontinhas para poder ficar bem fixo e não sair do lugar, ou você pode também fixar com cola quente. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo!
e super fácil para você fazer e vender ou dar de presente. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.